O nome Zacarias significa aquele de quem Deus se lembrou. Tá? Aquele de quem Deus se lembrou. Esse era o desejo do coração dos pais de Zacarias quando ele nasceu. Colocaram esse nome porque eles desejavam que Deus estivesse lembrando do seu povo. Quando Zacarias nasceu, o povo de Deus ainda estava escravo na Babilônia. E o clamor, a oração do povo era que Deus lembrasse do povo, que Deus tirasse o povo da escravidão. Né? Lembra-se quando a gente está orando e pedindo para que Deus se lembre da gente. A gente está passando por uma dificuldade e a gente diz: Deus se lembra de mim, Deus se lembra de mim. Esse era o desejo do povo quando Zacarias nasceu. Por isso que os pais deram esse nome para ele. Deus se lembrou do seu povo. Tá bom? Aquele de quem Deus se lembra. Zacarias capítulo 1, nós vamos ler alguns versos, tá bom? Até o verso, vamos ler até o verso 6. Zacarias capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Até aqui. Hoje, o tema da ministração é: aprendam com o passado. Né? Você sabe que a gente pode aprender com o passado. Nós podemos aprender, por exemplo, com as coisas boas que foram feitas. Né? Quando a gente começa a conhecer a vida dos nossos pais, a vida das pessoas, nós podemos aprender com as coisas boas que foram feitas. Podemos aprender muitas coisas com os nossos pais, com os nossos professores, com a nossa vida. Olhando para trás da nossa vida, nós podemos aprender. Mas nós podemos aprender também com os nossos erros. Nós podemos aprender com os erros dos nossos pais. Nós não precisamos passar pelos mesmos caminhos, pelas mesmas dificuldades. Não precisamos viver a mesma desobediência. Não precisamos caminhar pelo mesmo caminho infeliz que muitas vezes os nossos pais caminharam. O que eu estou dizendo? Não significa que porque o teu pai andou por um caminho, tua mãe andou por um caminho, tua família andou por um caminho, você necessariamente terá que andar por aquele caminho. É mais ou menos isso que esse texto que nós lemos está tratando. Aliás, é exatamente isso que esse texto está falando. Deus, ele levantou o profeta Zacarias. O povo de Deus estava voltando do exílio, estava voltando depois de 75 anos, aproximadamente, de escravidão na Babilônia. Agora o povo de Deus estava voltando para sua terra. E quando o povo de Deus estava voltando para sua terra, Deus levanta um profeta. E este profeta chega diante do povo com uma palavra do Senhor. E a palavra que esse profeta traz é: aprendam com o passado de vocês. Não tornem a fazer aquilo que os vossos pais fizeram. Não tornem a
praticar aquilo que os vossos pais praticaram. Porque todo o exílio era resultado da desobediência e do afastamento que o povo de Deus teve do Senhor. E Deus está dizendo agora: aprendam com o passado. Quando vocês olharem para o passado e para a história de vocês, aprendam com ele. Aprendam com ele. E Deus, nessa noite, também está dizendo isso para mim e para você. Nós devemos aprender com o nosso passado. Devemos aprender com a nossa história. Talvez quando a gente está olhando para a nossa vida, a gente diz: poxa, tem algumas coisas da minha família, dos meus pais, que eu não gostaria de repetir. Que eu não gostaria que se repetisse na minha vida, na vida com os meus filhos. Não é? Às vezes a gente olha para trás e a gente diz assim: poxa, algumas atitudes, algumas maneiras, eu não gostaria que isso acontecesse de novo. Todos nós podemos mudar a nossa própria história. E não podemos apenas, ou não temos condições apenas de mudar a história dos nossos antepassados, mas nós podemos mudar até a nossa própria história. Nós mesmos podemos aprender com o nosso passado e podemos não repetir os mesmos erros, os mesmos descaminhos que nós praticamos. Todos nós podemos, todos nós temos condições de mudar a nossa vida. E Deus, Ele está falando justamente isso com o seu povo. Deus levanta um profeta que chega para o povo e diz: aprendam com o passado de vocês. Porque muito daquilo que nós estamos vivendo hoje é consequência daquilo que nós plantamos, daquilo que nós semeamos. E aquilo que nós vamos colher daqui um tempo é o resultado daquilo que nós estamos plantando hoje. Portanto, irmãos, olha aqui para mim. O tempo todo nós estamos colhendo e plantando. Colhendo e plantando. Colhendo e plantando. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem. Amanhã eu vou colher o que eu estou plantando hoje. Então, se nós queremos uma colheita melhor, nós precisamos plantar melhor. Escolher melhor as sementes que nós lançamos no solo da nossa vida. Escolha melhor. Escolha com cuidado. Valorize a sua vida, a sua existência. Aprenda com o seu passado. E Deus diz algumas coisas muito interessantes ao seu povo. A primeira que Deus diz é essa: voltem. A primeira mensagem que Deus diz para o profeta, quando Deus fala: olha, vocês devem aprender com o passado. A primeira palavra de Deus para o seu povo é: voltem. Voltem para mim. Voltem para mim. E Deus diz assim: voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Voltem para mim. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai se afastando de Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que às vezes a gente se afasta de Deus e a gente não está fazendo nada de errado. Estamos fazendo as coisas da nossa vida. Estamos no nosso dia a dia, na nossa correria. Estamos fazendo coisas que são até dignas. Mas nos afastamos do Senhor. Nos enchemos tanto de atividades e o nosso tempo é tão corrido que a gente acaba se afastando do Senhor. Por incrível que pareça, eu como pastor André, os pastores das igrejas correm o maior risco de estar fazendo a obra de Deus e estar distante de Deus. Estar longe de Deus. Estamos correndo o dia inteiro atrás de fazer coisas para Deus, mas o que Deus quer é que a gente tenha tempo com Ele. Às vezes a gente se afasta de Deus, mas a gente não está praticando nada de errado. Não é porque eu estou pecando, mas eu vou me enchendo de coisas. Parece que
tem uma época que a vida da gente é abençoada, né? E aí a gente, poxa, uma oportunidade, outra, e outra, e outra, e outra, e a gente vai se envolvendo com um monte de coisa, e o nosso tempo com Deus vai diminuindo. A nossa comunhão com Deus vai diminuindo. E aí a fonte começa a secar. E depois a gente se pega praticando coisas que a gente já tinha deixado de praticar há muito tempo. Fazendo coisas, falando coisas que nós já deixamos há tempo. Mas de repente a gente se pega fazendo aquilo de novo. Porque nós esfriamos no nosso relacionamento com Deus. Não sei se isso acontece com você. Mas eu quero dizer para você que quando a gente deixa de participar, por exemplo, do culto, da comunhão, do tempo de oração, do tempo com Deus, parece que as coisas começam a esfriar um pouco. Parece que a nossa fonte começa a secar um pouquinho. E muitas vezes quando começa, parece que não é nada. Depois eu vou. Parece que não é nada, mas é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e a gente vai esfriando o nosso relacionamento com Deus. Não caímos em pecado, não nos afastamos de Deus, não estamos fazendo outras coisas, mas estamos distantes de Deus. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, o povo tinha voltado do exílio e tinha chegado em Jerusalém, e agora o povo estava preocupado porque tinha que plantar, porque tinha que colher, porque tinha que cuidar da terra, porque tinha que começar a reconstruir o templo, e as pessoas estavam preocupadas com tantas atividades que tinham para fazer, e Deus levanta o profeta e diz: não cometam os mesmos erros que os pais de vocês cometeram, quando se preocuparam muito mais com outras coisas e deixaram de ter comunhão comigo. Nós somos extremamente dependentes de Deus. Precisamos estar diante de Deus todos os dias. Temos uma inclinação terrível para nos afastar de Deus. Parece que qualquer coisa tira os nossos olhos de Deus, tira o nosso foco de Deus. De repente a gente se pega e a gente está olhando para o outro lado. E Deus, Ele diz uma palavra para mim e para você nessa noite. Deus diz assim: voltem para mim e eu tornarei a vocês. Segunda Crônicas 7,14, Deus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu restaurarei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Sabe, parece que Deus lá em cima fica na expectativa de que nós nos voltemos para Ele. Essa é a palavra de Deus. Não cometa os mesmos erros do passado. Volte para Deus. Deus continua falando através do profeta, e ele diz assim: ouçam, né? Voltem para mim, mas não apenas voltem para mim. Eu quero que vocês me ouçam, atentem os ouvidos de vocês para aquilo que eu estou falando. Não sejam como os seus antepassados, como os seus pais. Eles não me ouviram e nem me deram atenção. Sabe, Deus, Ele fala conosco o dia inteiro. Ele fala conosco o dia inteiro. Isso é tão verdade. O rapaz, por exemplo, estava querendo que Deus falasse com ele. Ele disse: poxa, Deus não fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo. E ele estava entrando num lugar, e era um lugar que exigia um certo cuidado, que as pessoas se identificassem e tudo. E ele pedindo para que Deus falasse com ele. E tinha uma pessoa do lado dele, e ele comentou com essa pessoa, disse: olha, faz tempo que eu estou querendo que Deus fale comigo. Quero ouvir Deus falando comigo. E eles estavam chegando na portaria, e quando eles chegaram,
na portaria, tinha uma placa. E aquela pessoa que estava do lado dele disse: olhe para essa placa, presta atenção nessa placa e veja se Deus não está falando com você. Aquela placa estava escrita assim: atenção. Diminua as luzes externas, acenda a luz interna, identifique-se. Atenção. Diminua tuas luzes externas, acenda tua luz interna e identifique-se. E aquele rapaz ficou olhando aquela placa, e aquele menino que estava do lado disse: Deus fala o tempo todo. Presta atenção, porque Deus está falando. Atenção, Deus está falando. Diminua tuas luzes externas, porque às vezes nosso foco está nas coisas externas o tempo todo, e aí a gente não consegue ver o que está dentro. Acenda a tua luz interna, para você ouvir, para você ver o que está acontecendo aqui dentro. Se identifique. Olhe para você. Olhe para a tua vida. Entenda quem você é. Deus, Ele fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco através da sua natureza. Deus fala conosco usando pessoas. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir Deus e pedir que Deus fale conosco. Pedir que Deus converse com a gente. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala com a gente através da oração. Deus fala com a gente o tempo todo. Nós aqui não temos a sensibilidade de ouvir Deus, porque há muitas outras vozes. Deus diz para o seu povo: não cometam os mesmos erros que os vossos pais cometeram. Ouçam o que eu estou dizendo. Lá em Apocalipse, na carta às 7 igrejas, todas elas terminam com a mesma frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Quando a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a perder a sensibilidade de ouvir Deus. A gente começa a perder a sensibilidade de perceber Deus, de perceber a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus. Nós fazemos muita burrada na nossa vida porque nós não ouvimos Deus. Ouvimos o camarada que é o nosso colega, ouvimos a pessoa que mora ao nosso lado, nosso vizinho, ouvimos os nossos problemas, ouvimos as nossas dificuldades, ouvimos as nossas lutas, ouvimos a nossa velha criatura querendo retomar o controle da nossa vida, mas muitas vezes não deixamos Deus falar ao nosso coração. E Deus está muito perto, que Ele está falando. Ele está falando com você. Se você não quiser cometer os mesmos erros do passado, comece a ouvir Deus, porque Deus está falando. Deus está falando. Deus está tentando chamar a tua atenção para te mostrar o caminho, para te mostrar qual é o melhor caminho para todas as decisões da sua vida. Aprenda a ouvir Deus. Terceiro, voltem para Deus, ouçam a Deus. E terceiro, mudem, deixem os seus caminhos e as suas razões. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? É que a gente não muda. A gente ouve a palavra, a gente gosta da palavra, a gente vem na igreja, a gente gosta da igreja, a gente se emociona com a palavra, a gente chora, a gente, está envolvido com a igreja, está envolvido com as coisas da igreja, nós estamos gostando da igreja, nós amamos estar na igreja, sentimos
nos sentimos membros e parte da igreja, mas muitas vezes não mudamos. Não mudamos. A palavra de Deus está batendo na mesma tecla e nós não mudamos. Nós não deixamos os nossos maus caminhos. Nós continuamos brincando com alguns pecados que nós achamos que não vão fazer mal nenhum para a nossa vida, mas que lá na frente o preço vai ser muito alto. E o que nós vamos ouvir de Deus é: faz muitos anos que eu tenho te falado a mesma coisa. Cuidado, cuidado, cuidado. Faz muitos anos que eu tenho tentado abrir o teu coração para que você saia deste lugar, para que você pare com estas coisas, porque isto não vai te levar para um lugar saudável e melhor. Sabe, Deus tinha um caminho de prosperidade para o seu povo. Deus tem um caminho de prosperidade, de bênçãos para a vida da sua igreja. Mas é necessário que a gente mude. Não existe cristianismo sem mudança. Irmão, se eu e você viemos para a igreja e ouvimos a palavra de Deus e saímos daqui achando que não tem nada que precisa mudar na nossa vida, alguma coisa está errada. Mas não é só achar. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos melhorar a nossa vida. Todos nós precisamos de mudança. Deus diz assim para o seu povo: olha, eu quero que vocês mudem os seus maus caminhos. Sabe por que vocês não estão crescendo? Sabe por que vocês não estão sendo abençoados? Sabe por que as coisas não estão acontecendo na sua vida? Isso que Deus está dizendo para o seu povo. É porque vocês continuam pecando. Porque vocês continuam, insistem em não mudar. Vocês continuam praticando o que os pais praticaram, o que no passado você praticou. Se você quer dar um passo além da tua vida com Deus, decida hoje mudar a sua vida. Tome o passo de mudar hoje. A gente vai deixando para depois, né? Isso acontece com toda a nossa vida, né? As mudanças que nos exigem alguma coisa, a gente tem dificuldade. A pessoa, por exemplo, que tem que emagrecer, ela tem dificuldade, porque ela está presa àquilo, está acostumada àquilo, mas há uma necessidade. Há uma necessidade. E se há uma necessidade, há um preço a ser pago. Você precisa. Se você precisa mudar alguma coisa na sua vida, deixar alguma coisa na sua vida, se você tem algum vício, talvez você tenha algum vício, você precisa se libertar disso. Não estou dizendo que seja fácil. Eu estou dizendo para você que é possível. Se você lutar, é possível. Pela graça de Deus é possível. Pode ser que até você mesmo não consiga mais, mas pela graça de Deus é possível mudar a tua história e a tua vida. Não se contente, não se acostume. Não se acostume. Não durma com o inimigo. Fique incomodado mesmo. Eu quero te incomodar mesmo. Fique incomodado. Isso não faz parte de mim. Isso não faz parte do meu corpo. Isso não faz parte da minha vida. Eu não quero isso para mim. Isso que me faz mal. Isso que me destrói. Isso que me machuca. Isso que me separa da presença de Deus. Isso que que me causa doença, enfermidade. Isso que me tira a paz. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser saudável. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da graça de Deus. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero purificar o meu coração. E aquilo que faz mal, aquilo que eu preciso mudar, eu vou mudar. Deus diz assim: aprendam com o passado. Voltem para mim. Não fiquem afastados de mim. Ouçam o que eu estou dizendo para vocês. E mudem. Mudem. Aproveitem a oportunidade. E Deus faz uma pergunta, né? Onde estão agora
os antepassados de vocês? Onde estão? No sentido de que, como que está? Quando o povo de Deus olhava para os seus antepassados, eles diziam assim: nós não queremos essa vida para nós. Talvez quando a gente olha um pouco para a nossa vida de família, não é o caso de todos, mas de muitos que estão aqui, a gente olha o relacionamento dos nossos pais, a forma como as coisas aconteciam na nossa casa, talvez a gente olhando diga: poxa, não é isso que eu quero para mim, não. Deus está falando para vocês hoje: aproveite a oportunidade de mudar, aproveite a oportunidade de, fazer uma transformação na sua vida. Não continue a história triste e a história sem bênçãos que os seus pais experimentaram. Aproveite a oportunidade. O povo estava voltando do exílio, estavam voltando, estavam entrando numa nova terra, e Deus diz assim: agora, meus filhos, aproveitem a oportunidade. Hoje nós estamos aqui na igreja ouvindo uma palavra, e Deus diz assim para você: filho, filha, aproveite a oportunidade. Hoje é uma oportunidade. Aproveite a oportunidade que vocês estão recebendo de mudar a vida de vocês, de mudar a história de vocês. Não dê continuidade às mesmas mazelas, aos mesmos erros, aos mesmos fracassos. Mude a história de vocês. Dá um passo diferente. Aproveite a oportunidade. Aproveite a história de vocês. Aproveite o tempo que resta a vocês. Aproveite a vida de vocês. Aproveite a palavra que Deus tem dado a vocês. Porque muitos dos nossos pais não tiveram o privilégio de ouvir a palavra que nós estamos ouvindo. E eles não tiveram a oportunidade de ter uma mudança na vida como eu e você tivemos. Eles não tiveram a oportunidade de receber esse Deus e de ser tocado por esse Deus. Talvez foram muito religiosos, mas nunca experimentaram a graça e a presença de Cristo, e nunca experimentaram esse poder de Deus que transforma a nossa vida, que muda o nosso caráter e que nos faz pessoas melhores. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua vida. É isso que Deus está dizendo: olha, vocês estão voltando do exílio, da escravidão, agora vocês estão numa nova terra, num novo tempo, agora eu vou construir algo com vocês. E é isso que Deus está dizendo nessa noite, para mim, para você. É isso que Deus está dizendo para a igreja. Aproveite a oportunidade que vocês estão recebendo do Senhor. Para finalizar, rendam-se à verdade. O Senhor fez conosco conforme Ele prometeu. Essa foi a palavra do profeta ao povo. O Senhor fez conosco conforme Ele prometeu. Deus, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras, cada uma das suas promessas. Deus é fiel para nos ajudar. A única pessoa que pode impedir o progresso de Deus, a obra de Deus, o milagre de Deus na tua vida é você mesmo. Irmãos, nós vivemos numa época que não dá mais para brincar. Nós já não somos mais crianças. Nós estamos num momento em que nós precisamos tomar uma decisão firme na nossa vida. Ou buscamos viver uma vida de santidade, uma vida de melhora, uma vida de excelência, uma vida, de maturidade na nossa vida cristã. Ou a gente vai continuar vivendo uma vida, com perdão da palavra, miserável. Às vezes tendo tudo e não tendo nada. Às vezes sendo tudo e não sendo nada. Hoje nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida. E só mudamos a nossa vida quando nos voltamos para Deus. E dizemos para Deus: Deus, nós nos rendemos à Tua verdade, à Tua palavra, ao Teu caminho. Deus tem um caminho melhor para você, para mim, para nós, para a igreja.
Deus tem um caminho melhor para a tua família, para a minha casa, para a tua casa, para os meus filhos, para os teus filhos. Deus tem um caminho melhor para a minha esposa, para o teu esposo, para a tua esposa. Deus tem um caminho melhor para cada um de nós. Nós precisamos nos render a Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos converter a Deus. Eu gosto muito de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, quando está acabando lá o livro, e o profeta Jeremias, ele diz assim: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias, como antes. O que o profeta Jeremias está falando? Ele está falando: olha, nós cometemos erros, estamos pagando pelos nossos erros, clamamos pela Tua misericórdia, e que o Senhor nos ajude a nos convertermos a Ti, para que não venhamos a cometer novamente os mesmos erros. Quero finalizar dizendo isso para você. Aonde você vai estar daqui um ano tem muito a ver com a decisão que você tomar hoje. Aonde você vai estar daqui um ano tem tudo a ver com a maneira que você trata, a seriedade que você trata as coisas de Deus na sua vida. Por isso, esse é o tempo. Hoje é o dia da gente se voltar para o Senhor, se arrepender dos nossos pecados, da gente se voltar para Deus e dizer: Deus, eu quero construir uma história com o Senhor. Eu sei que muitos de nós temos dificuldades, às vezes, na nossa própria casa, porque talvez alguém dentro da própria casa não está querendo crescer, não está querendo caminhar. Mas você pode crescer e caminhar. Você pode. Faça isso. Faça isso. Você vai ver o que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que se voltam para Ele e que buscam viver essa vida de santidade, de transformação. Aprenda com o seu passado. Volte-se para Deus. Ouça o que Deus está te falando. Se renda a Deus completamente. Se entregue a Deus completamente. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. E creia na palavra de Deus. Creia na promessa de Deus. Deus tem algo maravilhoso que Ele quer fazer em cada um de nós. Tá bom? Deus está falando hoje. Se renda a Ele. Mude sua vida. Sabe? Seja mais gentil. Seja mais respeitoso. Seja mais admirável. Seja mais íntegro. Busque, sabe? Seja mais bondoso. Seja mais amoroso com as pessoas. Seja mais educado no falar. Seja mais calmo. Às vezes a gente tem o costume de falar, né? Eu sou nervoso, eu sou bravo, eu sou... Gente, não tem vantagem nenhuma em ser isso. Não, eu sou assim, comigo veio com 5, eu já vou com 10, né? Veio com uma pedra, eu já vou com uma, né, pedreira. Às vezes a gente se orgulha dessa bobagem. Isso nunca levou ninguém a lugar nenhum. O que a gente precisa é adquirir essa humildade, essa gentileza, essa paciência, esse cuidado, esse zelo, esse amor por Deus. O que a gente precisa é se sacrificar, é se entregar a Deus e dizer: Deus, reina na minha vida, reina na minha vida. Toma conta da minha vida, Deus. Toma conta da minha casa. Toma conta do meu ser. Transforma-me completamente. Deus, o mais santo que eu puder ser, me faz. A mais santa que eu puder ser, me faz. Me transforma. Eu sei que há um preço a pagar, mas esse preço nem se compara com a graça de experimentar aquilo que Deus vai fazer na tua vida quando você se joga nos braços dele e dizer: Tu és o teu Senhor e eu vou te servir completamente. Nenhum preço que você pague aqui nessa terra chega aos pés da riqueza, da obediência
e do caminhar em Deus. Deus tem muito mais para você do que você pode imaginar. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia.